Olá, sexto ano, tudo bem? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a nossa rainha egípcia muito famosa chamada Cleópatra. Vocês estudaram sobre o Antigo Egito, ainda estão estudando, então nós continuaremos com esse tema. E a Cleópatra foi a rainha egípcia que se tornou conhecida por sua personalidade forte e sua capacidade intelectual. Ela era muito inteligente e ela falava várias línguas. No período em que ela governou o Egito, a Biblioteca de Alexandria chegou a ter 700 mil volumes de livros com o formato de rolos de papiro, que naquela época não eram os formatos de livro que nós temos hoje, eram diferentes, eram em rolos. E ela inspirou, por seu estilo de vida, por sua capacidade intelectual, inspirou muitos cineastas e ela foi o tema de diversas obras do cinema. Inclusive teve um dos filmes assim que foi muito conhecido, muito assistido, se chamou também Cleópatra e foi interpretado por Elizabeth Taylor, uma das atrizes maravilhosas de Hollywood dos anos de 1963. E se vocês viajaram no tempo, como a Projô sugeriu há umas aulas atrás, se vocês visitaram o Egito antigo, vocês devem ter se deparado com a imagem dela. E vocês devem ter percebido que ela não tinha uma beleza estonteante como teve a Elizabeth Taylor e outras pinturas que eles fizeram dela, né? Então ela não tinha a beleza, ela tinha a inteligência e a capacidade de governar por sua personalidade forte e sua inteligência, tá, pessoal? Eu vou deixar vocês agora assistindo a um vídeo que vai fortalecer esses conhecimentos acerca do nosso estudo sobre a Cleópatra. Vocês assistam, prestem atenção na história dela, tá? Vocês vão se inspirar, vão conhecer um pouquinho mais sobre o Egito e sobre a rainha egípcia. E para hoje, para essa semana, é isso que eu tenho para tratar com vocês, tá? Beijo no coração, espero que vocês gostem do vídeo a seguir, certo, meus amores? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, cidade esta fundada por Alexandre o Grande e localizada no delta do Nilo. Ela foi uma importante rainha do Egito Antigo, e seu nome atravessou os tempos, fazendo com que Cleópatra se tornasse uma das personalidades mais conhecidas da história da humanidade. Ao longo de sua vida, ela se destacou como uma mulher estrategista, determinada, muito inteligente, de grande astúcia e possuidora de uma fortuna gigantesca. A governante egípcia fascinou muitas pessoas de sua época e até os dias de hoje continua encantando muita gente. Sua trajetória de vida é amplamente estudada, pesquisada e debatida. Muito do que sabemos a respeito desta notável e inquietante governante egípcia chegou até nós por meio das obras de historiadores como Diocácio, Plutarco, Tácito e Suetônio. Para se ter uma ideia de sua grandeza, há alguns fatos interessantes para serem mencionados. A pedido do líder romano Júlio César, que foi amante de Cleópatra, foi construída uma estátua de ouro da rainha egípcia. Há registros de que este monumento foi visto e venerado até pelo menos o século II d.C. Além disso, um fato curioso é que ainda em vida Cleópatra chegou a ser venerada como uma verdadeira deusa, mas precisamente como a nova deusa Ísis, sendo que essa era uma das divindades mais importantes do Egito Antigo. A rainha também era identificada como Afrodite, deusa grega cujos atributos são semelhantes aos de Ísis. Cleópatra também possuía uma inteligência refinada como um de seus principais traços. No palácio real em que vivia, ela recebeu uma educação primorosa juntamente com as outras crianças reais.
Cleópatra era capaz de se comunicar em cerca de 7 ou 8 línguas, fato que certamente facilitava bastante seus acordos e estratagemas políticos. Ela foi, segundo consta, a primeira pessoa da família real ptolomaica a falar a língua egípcia com fluência, dispensando assim a necessidade de intérpretes, pois na corte real ptolomaica a língua que predominava era o grego. Além de sua facilidade para línguas, ela também se destacou no estudo de filosofia e retórica. A governante egípcia também tinha notáveis conhecimentos de geometria e aritmética. Ela era mesmo uma mulher especial e fascinante. Em relação aos seus vastos conhecimentos, é preciso lembrar que Cleópatra vivia em Alexandria, que foi um verdadeiro polo cultural da antiguidade, e abrigava a tão conhecida Biblioteca de Alexandria, que possuía um grande acervo e continha uma enormidade de escritos, numa proporção que jamais havia sido feito antes. Essas circunstâncias locais certamente foram muito importantes e influentes para a formação cultural da governante egípcia. Suas proezas a levaram a ser amante de dois dos mais célebres generais romanos de seu tempo, os famosos Júlio César e Marco Antônio. Com o passar do tempo, como muitas vezes ocorre com figuras históricas, muitas informações sobre a vida desta notável mulher foram deturpadas. Hoje em dia, seu nome é familiar para muitas pessoas, embora nem sempre essas pessoas tenham conhecimento de quem ela realmente foi. As representações físicas da figura da rainha geralmente consistem num dos tantos pontos distorcidos em relação a ela. A respeito da aparência da rainha, Plutarco certa vez escreveu as seguintes palavras: não era em si tão notável que não houvesse comparação, ou que não se pudesse vê-la sem se sentir tocado. Os romanos, em seus registros, nunca dedicaram grandes elogios à beleza de Cleópatra. Podemos ter uma pequena ideia de como ela era fisicamente através de uma série de moedas que foram feitas e que circularam na época em que Cleópatra viveu. Esses objetos eram as fontes mais confiáveis para imaginarmos como era sua aparência. Há também alguns bustos que foram esculpidos ao longo do tempo, que aparentemente representam a rainha. Ao vermos as moedas, notamos que o nariz e o queixo eram um tanto protuberantes, o que, aliás, levou ao filósofo Pascal a certa vez escrever que, se o nariz de Cleópatra fosse menor, toda a face do mundo teria sido diferente. Tais evidências nos levam a concluir que Cleópatra não era exatamente uma Elizabeth Taylor, como os filmes de Hollywood nos tentam fazer acreditar. Mas uma coisa é certa, seus feitos e seu jeito de ser definitivamente superaram qualquer representação hollywoodiana.